Galo e Jones Manuel tomou conta da internet e sobrou até pra mim. Exatamente, eu fiz um react que tá aqui no meu canal, você pode assistir à vontade, super respeitoso, discordando de um ponto específico do Galo. E ele fez um post no Instagram me marcando, que depois eu vou ler aqui ao vivo pra fazer a resposta. Mas vamos aqui com o João Carvalho falando sobre essa questão aí a respeito do Galo de Luta, que o João Carvalho, ele é um mestre, é um professor. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindes, sejam todos muito bem-viados, muito bem-vindas também. Estamos aqui hoje com um corte que me pediram para reagir aqui, que é o corte do Menino Galo no podcast Três Irmãos. Que me parece, às vezes, que a galera tem uma má vontade sem fim de entender também o que o cara quis dizer com o rolê. Já houveram outros momentos, não sei se é esse, em que o Galo falou alguma coisa que pra mim ficou meio que, sei lá, mais patente, assim, pra onde que ele tava indo, e a galera fez muita tempestade em copo d'água. Então, não, uma das coisas que eu inclusive tava falando aqui na live antes do começar esse corte, foi daquela vez que ele falou sobre a questão do sobrenome, né, do pessoal da esquerda, e a galera sentou o cacete nele. Eu abri live aqui, o pessoal veio, e o Galo, hein, que bobagem. Eu peguei e defendi o cara. Falei, não, ele tem um ponto ali, vamos tentar tirar um pouco desse ranço e ver o que o cara tá falando. Defendi o cara, velho. Por quê? Porque eu achei que foi desproporcional. E foi mesmo. Ele fez um comentário e é aquilo de Twitter. O cara faz um comentário, a galera não gosta, a galera vai até as últimas consequências nessa discordância, começa a ofender, começa a adjetivar, e esse tipo é uma coisa que eu não gosto. E sou contra mesmo, sabe? Sou contra mesmo. E eu não gosto que isso aconteça na live. Quantas vezes, chat? Quantas vezes a gente começou live aqui, vocês vieram fofocar do fulano, do Beltrano, e eu cortei as asinhas de vocês. Por quê? Porque eu não gosto. Eu não gosto. Não gosto. Mesmo que se o cara tivesse falado uma groselha, eu não vou fazer parte de linchamento, de cancelamento. Nunca fiz isso em 6 anos de live. E não farei, tá? Não farei. Agora, o que aconteceu ali que ele... Será que ele assistiu o react também? Ou ele só viu a thumbnail? Porque no react eu pontuo exatamente o que eu discordo dele. Vamos ver aqui. Você não precisa acreditar em mim, tá? O react tá no ar. Vai lá, assista o react que eu fiz do Galo nos Três Irmãos e veja se tem alguma ofensa, se tem alguma crítica, se tem algum deboche. Deboche pode ter, mas porque eu tenho isso com todo mundo que eu reajo, isso não é uma ofensa. Mas eu simplesmente discordei de um ponto dele em específico, que foi quando ele disse que o Jones Manuel era só um youtuber, que a gente tinha o Lula, e agora tem o Jones Manuel, e eu discordo mesmo, e pô, isso não é um problema discordar de alguma coisa, mas enfim, aí ele pegou e fez um textão lá no Instagram, e ele escreveu o seguinte, aspas do Galo agora, eu acho que essa daqui merece um destaque maior, porque ela exemplifica bem o que ocorreu esses anos todos, Galã Feios e Luigi, lembra quando vocês e outros deliravam com as minhas falas? Assim... deliravam com essa... Cara, eu não tô falando por mim, eu sempre achei você um cara firmeza, pô. Sempre achei você um cara firmeza, sempre que todos os reacts que eu fiz foram super respeitosos, elogiosos, né? Da mesma forma que eu sempre fui elogioso com o Jones, sou elogioso com o João Carvalho, sou elogioso com a Laura, com a Sabrina, né? Sempre fui elogioso. Enfim, deliravam, né? Parece que... pois é, eu já sabia que era muito mais um momento propício para me admirar do que admiração de fato. O tempo foi passando e eu tive que fazer uma coisa, continuar fazendo vocês delirar e pegar o meu lugar de herói trabalhador da esquerda, pois eu já sabia que era muito mais um momento propício para admirar do que admiração de fato. O tempo foi passando... Cara, foi só um react, bicho, calma. Foi só um react. Você fez uma entrevista bacana, a gente reagiu, foi legal, massa. Pô, eu conheci você em 2020. 2020, primeira vez quando eu comecei, eu não tinha nem canal no YouTube. Quando eu já reagi em você, eu sempre fui muito elogioso e muito respeitoso. Continuar fazendo vocês delirar, a pegar o meu lugar de... Gente, cara, com todo respeito, meu canal tem, sei lá, 5 mil vídeos, tem 10 reacts seu também, sabe? Tipo, calma. Não é como se meu canal vivesse disso.
Continuar fazendo você delirar e pegar o meu lugar de herói trabalhador da esquerda. Gente, eu também trabalho, galera. Eu sempre trabalho. Eu, o Cheta, todo mundo que trabalha, bicho. Ninguém aqui nasceu com bergior, ninguém aqui ganhou dinheiro de graça, ninguém aqui caiu nada. Eu também trabalho. Se for pra dar carteira. Já dei, eu não vou ficar repetindo a carteiragem de trabalhador. Tá? Também sou de origem pobre, origem de interior e tal. E é isso. Trabalhei e tal. E vamos que vamos. Todo mundo trabalha. Ninguém aqui ganha nada de graça. Por que será que eu escolhi voltar pra trás? Por que será que eu não peguei o que estava sendo oferecido de bandeja? Eu não te ofereci nada, cara. Foi um react, cara. Calma. Calma. Foi um react. Elogioso. Era o quê? Pra eu ter te xingado desde o primeiro react? Não, eu concordei com o que você falou. Você falava muita coisa bacana. Né? É um react, bicho. Calma. Não tava te oferecendo nada. Calma. Por que será que de bandeja por vocês e outros influenciadores e políticos de esquerda? Não sei os outros. Não sei que política é esse. Eu falo por mim. Sempre tratei com respeito e educação aqui, tá? E admiração. Por que será que eu não peguei lá? Bom, agora vocês todos são vocês e eu sou eu. E pelo menos nesse ponto dessa história, a sinceridade existe. A direita quer me ver morto ou enjaulado. E vocês, políticos e influenciadores, queriam me ver adestrado. Galo, sinceramente, bicho, quem quer te ver adestrado, cara? Pô, tu foi lá, falou umas paradas. Legal. 200 entrevistas que você deu, eu não reagia a todas elas. Entendeu? Não, parece que eu ficava fazendo vigília pra toda vez que o Galo fosse num podcast, eu ia lá reagir a ele. Não. Tanto que fazia muito tempo que eu não via nenhum vídeo seu. Tem até aqui na aba de pesquisa aqui no meu YouTube, eu posso mostrar. Tá tudo registrado. Cara, daí uma vez que eu discordo de uma fala tua, esse drama, que eu queria você de bandeja, uma fala. Uma vez que eu discordo de você. Nas outras 10 vezes que eu concordei com você, que eu achei bacana o teu posicionamento, aí não tem problema. Aí agora eu falei, não, acho que nem é esse caminho. Porque o Jones tomou de graça. O Jones não é só um youtuber. E mantém a minha fala. Mesmo que fosse somente um youtuber, o Jones Manuel fosse somente um youtuber, cara, qual é o problema de ter um canhão de comunicação na mão, que é um canal? Qual é o problema? Não entra na minha cabeça. Qual é o problema, Galo? Eu te conheci por causa do quê? Do YouTube. Se não fosse as redes sociais, ninguém ia saber. Entendeu? Qual é o problema disso? Qual é o problema disso, bicho? Nossa senhora, eu não quero você numa bandeja, não. Fique nem adestrado, fique tranquilo, cara. Tá? Calma. E eu sou o que sou. Um cachorro louco chutando o seu retrovisor às 8 da manhã nesse trânsito infernal. Somos o que somos. Não, eu só em solitário. Se você quiser vir chutar o retrovisor do meu carro, você vai ter que vir aqui. Mas, bicho, calma. Meu Deus, cara. Sabe? Pô, eu não... Isso aí, Galo, é vaidade tua, meu irmão. Eu sempre fui respeitoso contigo. Sempre fui elogioso. Uma vez que discorda sua fala e você está errado. Mesmo que o Johnny fosse um youtuber, não tem problema. Qual é o demérito? Qual é o demérito de criar conteúdo pra internet? Nenhum, zero. Né? Aí nisso... Ai, porque o Luigi queria me adestrar, cara. Dá licença, meu irmão. Se fizer isso com você, cobra quem fez isso. Cobra o político que queria te adestrar, cobra o influenciador que queria te adestrar, cobra todos eles. Eu sempre saí em tua defesa aqui. Inclusive, quando tá todo mundo te regaçando lá no Twitter, sempre te defendi aqui. Várias vezes tá aqui esse chat que não deixa eu mentir. Bom, costuma acontecer mais com Jones, com Galo, do que comigo. Por que será? Não sabemos, né? Talvez alguma coisa ainda nos explicará. Alguém nos ajude, vírgula, Lázaro, 2 pontos, a entender. Criolo. Ouçam criolo é do caralho. Enfim, vou ver aqui, vamos ver o que vai ser dito e a gente vai ponderando em cima. Por que todo mundo tem que jogar na mesma posição? Por que eu, que sou um motoboy, que tem que fazer greve de motoboy, tem que defender quem quer dar o cu? Olha só. Jesus. Cara, eu tava no Threads hoje, a hora que eu tava saindo pra correr. Esse corte do Galo tá rodando tanto a internet, chegou no Threads. O Threads geralmente é só a galera do marketing digital, de criação de conteúdo, etc. É o mundinho que eu me reservo lá pra falar única e exclusivamente sobre o Formando Creators. Aí um cara tava falando assim, por que eu que sou gay tenho que me preocupar com os motoboys? Invertendo a lógica do Galo. E aí ele citando esse vídeo aí. Né? Ele falou, por que eu que sou gay eu tenho que me importar então com a luta dos motoboys? Interessante, né? Ele inverteu a ordem dos fatores, é isso. Jesus Cristo, ok. É o famoso como eu vim parar aqui se eu só tenho 6 anos de idade. Estou partindo do pressuposto que ele está falando sobre uma fala de alguém conservador. Vamos lá.
Benefício da dúvida, Ó, a continua. palavra que eu usei, dar o cu, que é ofensivo, né? Assim que o trabalhador fala, tá? Por que eu tenho que defender isso? Por que a Erika Hilton não defende isso? Eu defendo o meu, a gente joga no mesmo campo. Ela numa posição, eu numa outra posição. Não, todo mundo, o motoboy também, que ele é de esquerda, ele também tem que defender essas ideias aqui. E é todo mundo no mesmo balaio, é um pacote, ser de esquerda é isso aqui, tudo certinho, isso aqui. Por que eu não posso fazer um trabalho? O Rubão... Tá, vamos voltar. Beleza. Parte 1, né? A gente entra tomando um susto, que foi muito bruto, mas aí ele tá falando de uma posição de um suposto trabalhador conservador. E assim, gente, comum. Homofobia no Brasil é uma fato da homofobia no Brasil ser algo muito inerente a uma sociedade que é preconceituosa é uma coisa. A outra parte da fala até aqui, que eu não sei mais se ele tá falando de algo que lhe foi dito ou se foi algo que ele está aqui pensando a respeito. Essa segunda parte eu vou descobrir ao longo do vídeo, né? Que é essa ideia de, eu sou motoboy, tô aqui defendendo o meu, e fulano vai... Lulu, no meu entendimento, o Galo não quis dizer que não se trata de se importar ou não, mas de ser obrigado a se posicionar sobre lutas que não são suas. Cara, não faz o menor... Aí pior, aí com todo respeito, é pior, se foi isso que é pior ainda. Não ser obrigado a se posicionar sobre lutas que não são suas. Mas é tão doloroso assim se posicionar contra a homofobia, dói demais, é um problema. Sabe, é um sacrilégio. Nossa, dá um trabalho. Nossa, gente, eu fui ali no bar do Paulinho. Passou um homem gay. Aí os caras começaram a xingar o cara. Eu falei, não vou, né? É de boa, né? Não sou obrigado, né? Ele defendeu dele, e aí, como se fosse uma coisa separada, entende? Eu, particularmente, acho um grande erro. Luigi, o que é um trabalhador? O que é um povão? Pois é, né, cara? Virou o povão. Ninguém é povo aqui. O trabalhador. Ninguém trabalha, né? É um bom selvagem, né? O trabalhador, o povo, ele é um bom selvagem. Ele tá lá, todo... Não fala comigo de gays e mulheres sabe? A gente trabalhar com essa... Por exemplo, eu não gosto de trabalhar. Odeio trabalho. E mesmo assim eu sou a favor do fim da escala 6x1. Entendeu? Ou seja, não é uma pauta minha o trabalho. Eu queria não trabalhar. Mas eu estou do lado dos trabalhadores pedindo o fim da escala 6x1. Sabe? Ideia de enclaves, como se não houvessem interseções e, mais do que isso, como se não houvesse algo que nos trespassa a todos, tá? Vamos lá, vamos voltar na teoria aqui, e aqui eu vou me permitir fazer uma voltinha histórica, tá? Qual que é a grande pedra de toque sobre o qual se erige toda a modernidade e a contemporaneidade? Não existe trabalhador LGBT, né? Não trabalham. Eles ficam só em Santa Cecília, no Bar Moela, tá? Todos os LGBTs do Brasil estão em Santa Cecília, no Bar Moela, tá? Não faz nada da vida. Uma ruptura ontológica essencial. Como assim ruptura ontológica? Uma ruptura do torron, verbo ser em grego. Quando eu tô falando de ontologia, eu tô falando do ser. Qual que é essa ruptura? Ruptura do ser é igual a ser. O que significa dizer? Significa dizer que até um certo momento, mesmo na escravidão antiga, mesmo na escravidão das formas medievais, e aí falar de medievalismo, falar da Europa é um outro problema teórico, eu não vou entrar nele aqui. Apesar de qualquer pesar, existia uma ideia do ser igual ao ser. O cara estava em escravidão, era escravizado porque ele perdeu uma guerra, porque a cidade dele foi capturada numa guerra, e qualquer coisa assim. Mas não existia ontologicamente, tá, a ideia de inferioridade, de diferença entre seres. Um ser humaninho não olhava para um segundo ser humaninho e falava,
este segundo ser humaninho não é um ser humaninho, beleza? A partir do segundo, do momento, do primeiro segundo, tá? Que se tem essa ruptura, várias das coisas que aconteceriam depois ainda não tinham acontecido, mas elas já existiam enquanto horizonte de possibilidade, beleza? Vou passar pro Fanon aqui. Nossa, o Fanon fala uma coisa. Isso, rapaz, react é isso aqui. Isso daqui é um react. O cara tá. Nossa, porque antigamente, pá, e o Fanon, sabe, e o Beltron, e o Beltraço, e o Litraço. Cara, isso é react, não é essas coisas que vocês assistem aqui, cara, né? Isso aqui é bobagem, isso aqui é qualidade, é outro patamar, tá? Outro patamar. Eu acho bem interessante, que é o seguinte, ele fala assim, não existe sociedade meio racista. Ou uma sociedade é racista, ou ela não é racista. Se ela for racista, ela pode ainda não ter um campo de concentração, um genocídio de uma determinada população, mas aquilo já existe enquanto horizonte de possibilidade. Entendeu o que eu tô dizendo aqui? Então, beleza. O que eu tô falando aqui? Eu tô falando aqui para agradar aos meus colegas da pós-colonialidade, decolonialidade e afins, do devir negro do mundo do Achille Mbembe. O que eu estou falando aqui? A partir desta primeira ruptura, onde a gente cria algo que é ontologicamente outro, não eu, distante e inferior, que é o que vai desaguar lá na dialética do senhor e do escravo no Hegel, no Fenomenologia do Espírito, todo este preconceito e todos os outros preconceitos já vão estar em seu berço de nascedor. Então, as outras e demais populações, judeus, como foram durante muito tempo na Idade Média e na Idade Moderna e Contemporânea na Europa, as populações LGBTQIAP+, os PCDs como um todo, o espectro como um todo, mulheres, sempre foram. As mulheres aqui, vamos abrir a exceção, porque sempre foram, né? Não é de hoje. Entende? Todas essas populações vão ser vítimas desta estrutura que se baseia na ruptura do eu igual eu. Para além disso, tem um outro detalhe, que economicamente esse modo de produção é fundado na exploração de um ser humano pelo outro. Hierarquizar ajuda a explorar, certo? Então tá. Por que então, caso essa seja a fala do Galo, eu ainda não sei se ele tá falando sobre a fala de uma outra pessoa. Se puder, o que vocês vão fazer? Vão pegar tudo isso que eu falei e vão jogar pra fala da outra pessoa. Por que eu discordo? Porque, primeiro, qual luta que é nossa? Sim, toda e qualquer luta contra a exploração do ser humano é nossa. Bom, qual? Sim. Mas o fulano... Sim. Toda e qualquer luta contra a exploração é nossa. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença da nossa forma de ver a luta para uma forma liberal ou para uma forma essencializada, idealizada de ver a luta? Beleza? Vamos para essa parte aqui então, por partes. Nós que somos marxistas, qualquer que seja a luta, existe uma diagonal aqui que trespassa todas elas. Todas elas. Todas elas. Qual? A do sistema que produz essa ruptura essencial. E do seu modo de reprodução, que vai reaplicar essa ruptura a cada tempo, em qualquer lugar que isso couber. Então, pra gente, não basta uma luta, mulheres no topo, gays no topo, LGBTQIAP+, no topo, PCDs no topo. Pra gente, não é motivo de celebração que dos 10 maiores bilionários do mundo, dos 10 maiores, 2 sejam... Eu usei diagonal e não horizontal, porque eu acho que tem lutas em que isso perpassa mais, tem luta que isso perpassa um pouco mesmo. Eu acho que a ideia da diagonal mostra que não é exatamente igual pra todo mundo, mas eu fiz a mão na horizontal, desculpa. Enfim, nossa luta não é pra que dos 10 maiores bilionários do mundo, 2 sejam homens, 2 sejam mulheres, 2 sejam negros, 2 sejam PCD, 2 sejam trans e 1 seja trans. Um seja caipira, pode ter? Pode ter um caipira? Será que eu posso, chat, participar dos bilionários hipotéticos? Eu quero. Um bilionário, um caipirinha lá de Sal do Itararé. Trans, negro, PCD, do povo originário, X8, você entende? Não é isso. Nosso problema é com esse modo de exploração. Então,
toda luta é nossa e toda luta nossa é capitaneada por uma mudança radical, por ir à raiz do problema. Por quê? Porque enquanto a gente continua neste modo de produção, que seja um modo de reprodução e uma ideologia para se manter no tempo, não adianta eu tampar o sol com a peneira. Na reforma, eu consigo migalhas, mas eu não consigo mudança real, entende? Aqui, qual que é o meu ponto e por que eu acho que a gente não pode se permitir nisso, né? É óbvio, gente, que do outro lado, no reductio ad absurdo, vai estar lá, pô, mas eu não posso ser de esquerda e ser homofóbico? Claro que não, é cremes. Aí não sou nem eu, é o Sérgio Moro com a boquinha falando, não Mas, na verdade, você não pode nem ser de direita, é homofóbico, centrista, é homofóbico. pode crime, isso é cremes. Entende? É óbvio que não, mas o que eu tô falando é ir além disso aqui. Agora, o que a gente tem que pensar? A pessoa que tá imersa na ideologia vai repetir o que a ideologia traz? Vai, muitas vezes. O que a gente tem que fazer? Estender a mãozinha e trazer. Por quê? Aí, gente, é eu pensando como maoísta, amigos e inimigos do povo. Pô, se o cara tá avançado já na luta pelo trabalho, na luta pelos direitos, na luta contra o capital, mas tá atrasado ali e pensando igual um tiozão da década de 50, nessas coisas, ô bicho, tem que trocar ideia e tem que aprender, velho, saca? E tem que aprender, inclusive, com boa vontade e com dureza. Tem um limite aqui também, saca? Então, o papel de liderança aqui é exatamente o papel da ruptura, saca? E primeiro, cara, a gente tem que entender outra coisa também, que ninguém é só uma coisa, saca? Eu não sou só autista, eu não sou só trabalhador, você entende? Eu sou várias coisas. Todo mundo é várias coisas. Meu irmão, é óbvio que vai ter motoboy branco, pobre, motoboy preto, motoboy hétero, motoboy gay, motoboy bi, motoboy trans, motoboy qualquer coisa, entende? Então, assim, você não é simplesmente uma única coisa, aquela faceta te resume, sabe? Mas eu acho que ele tá falando aqui, do que eu entendi agora, de um rolê que ele tá dando esse exemplo desse motoboy hipotético. Tá? Beleza. Aí ele falou assim, fulano faz tal coisa, o Rubão faz tal coisa. Cara, eu vi muito pouco conteúdo do Rubão. Do que eu entendo, do pouco conteúdo do Rubão que eu vi, o Rubão é um nacionalista. Tem uma diferença aqui nesse campo. Existe um nacionalismo bem mais conservador, existe também um nacionalismo revolucionário. Bom, não me parece ser o marxista anticolonial no seu nacionalismo do pouco que eu vi. Enfim, mas talvez ele esteja falando de uma personagem que tá frequentemente no local. Vou ouvir mais. Tem motoboy em Saltar? Tem, pô. Aqui tem delivery, gente. Vocês estão achando que aqui é o quê, caralho? Aqui, meu amigo, aqui tem delivery, tem tudo, só não tem iFood. Mas aqui nós não fechamos com grandes empresas capitalistas. Aqui é tudo no Zap. Boa tarde, vou sair de um X-salada. Claro, o Jones faz outro trabalho, eu faço trabalho. Nós joga tudo no mesmo campo pra vencer. Não, todo mundo tem que acreditar na mesma ideia, todo mundo tem que defender do mesmo jeito, todo mundo tem que se comunicar com todo... Tipo assim, todo mundo tem que se comunicar com aquela bolhazinha ali. Por quê? Tá, agora eu acho que ele tá fazendo uma crítica mais de um prisma pessoal, posso ter entendido errado. Todo mundo tem que se comunicar do mesmo jeito? Não. Tanto que nós nos comunicamos de formas brutalmente diferentes. Mesmo dentro de um campo muito próximo. Você pensar, eu e o Jones, dentro do campo dos marxistas aqui que estão trabalhando na internet. A minha forma de comunicação, ela é muito menos dura do que a forma de comunicação do Jones. O Jones é muito melhor de debate, o Jones é muito melhor de enfrentamento. Eu acho que eu tenho outras características que trazem algo pra mesa. Quando soma todo mundo, tem um lindo e maravilhoso café da manhã colonial para todos meus queridos, saca? Então eu não acho que a gente primeiro se comunique da mesma forma. Nem que a gente necessariamente se comunique pra bolha. Até porque, se a gente se comunicar só pra bolha, nunca nada tinha crescido nunca. Vocês entendem isso? Assim, a matemática Arnaldo não permite. Se o Jones, quando eu chamei ele pro Revolução, tinha 8 mil pessoas no canal dele, e hoje em dia tem 700 trilhão de pessoas no canal dele, não tem como ele tá comunicando dentro da mesma bolha, porque senão ele teria 8 mil pessoas, saca? Se eu, há X anos atrás, tinha 10 mil, 15 mil, e hoje eu tenho 250, alguma coisa aconteceu. Então nós não estamos comunicando do mesmo jeito, nós somos muito diferente, nem estamos comunicando
jogando pra mesma bolha, beleza. Agora, eu vou no que pra mim é o cerne, tá? Pra mim é o cerne, que tá aqui um pouco atrás, eu vou voltar só pra um negócio aqui. Tudo no mesmo campo pra vencer. Não, todo mundo tem que acreditar na mesma ideia. Todo mundo tem que acreditar na mesma ideia. Aqui eu vou me permitir discordar. A ideia básica de que a ruptura do eu igual ao eu é o maior problema da humanidade, da modernidade, de tudo que veio depois, essa eu acho que a gente tem que acreditar, cara. Essa eu acho que a gente tem que acreditar, saca? Essa eu acho que é sine qua non, entende? Essa eu acho que é sine qua non. Todo mundo tem que acreditar que todo mundo é humano, sim. Gente, a gente ama, coisa a gente usa. Essa aqui eu acho que é básica, entende? Não acho, gente, que o Galo tá falando, ele não acredite, que ele seja homofóbico e tal. Diferente, mas o que eu tô te falando? Eu, João, acho que nessa aqui a gente não pode abrir mão, você entende? Inclusive, meu irmão, se tiver um militante foda, de base, pica, intelectual orgânico, organizado, sindicalista, que é homofóbico, cara, a gente tem que perder ele, pra não perder o campo. Vou fazer aqui um negócio que eu normalmente não faço. Vou fazer um elogio à Quarta Internacional, tá? Agora eu não lembro se foi o da Bolívia, se eu não me engano foi o da Bolívia. Aí eu quero ver, hein? A quarta... Aí, cuidado, hein? Cuidado com o que você vai falar aí, que senão nós não vamos perdoar, não. A Quarta Internacional, logo ela... Livre. Na Quarta Internacional, depois do Brasil, que tinha o PSTU como maior partido, se eu não me engano, o maior partido trotskista era o da Bolívia. A Quarta Internacional simplesmente limou o partido boliviano inteiro porque os líderes deles eram misóginos e não quiseram voltar atrás na misoginia. Limou o partido, segundo maior partido da organização inteira. Meu irmão, tá certo, entende? Tá certo de cima embaixo, Limou, foi pouco, falou, disputou, mostrou por quê, tentou corrigir, tentou dar a mãozinha. Era o argentino, aí eu não sei, Renato. Eu achei que fosse o boliviano, não lembro. Isso tem tempo já, isso tem mais de 10 anos, cara. Eu não lembro agora qual que fosse. Se tiver um trotskista aqui e puder me corrija, por favor, fica à vontade. Tá? Eu achei que fosse o boliviano. Posso estar errado. Eu acho que o argentino ficou. Então, não sei, Renato, não sei mesmo. Mas independente de ter sido o argentino, de ter sido o boliviano, não importa, tá certo, saca? Tá certo. O que eu tô falando aqui é que a gente não pode fazer algo que outros campos se permitem, porque o fim de outros campos é completamente diferente do nosso, saca? Mas na direita os caras juntam os muito nazista com os pouco nazista, com os muito facho, com os pouco facho, com isso e aquilo outro, pra chegar no lugar X. Errado, nós não vamos fazer, entende? Não é porque algo foi feito ali que a gente tenha que fazer igual, saca? Então assim, opinião minha, saca? Eu acho que tem algumas coisas que são fundamentais, isso aqui é fundamental. Sabe por quê, velho? Como que eu vou lutar do lado da pessoa e depois ser contra a pessoa, velho? Falar, não, enquanto eu tô defendendo o seu direito ao trabalho, pode, mas deu 6 horas da tarde e você saiu com seu companheiro que é do mesmo sexo, ou é uma mulher trans, ou é não sei o que, então agora você tem mais é que se fuder e morrer na mão do sistema repressor? Não dá agora. Não acho que é isso, velho, que o Galo esteja falando, você entende? Eu acho que o Galo tá colocando aqui a esmagadora maioria da população do país vai ser conservadora, homofóbica, misógina, porque a gente é educado para ser conservador, homofóbico, misógino, saca, velho? E nisso ele tá certo. Isso significa que a gente não vai disputar essas pessoas? Não, mas pelo contrário, acho que a gente tem que disputar essas pessoas e vai ter gente que vai ter salvação, vai ter gente que não vai ter, e aí é isso que eu acho que é limite, saca? Quando eu tô falando de limite, eu tô falando disso, entende? Tô falando do limite de chegar num ponto e se o cara falar, não, eu quero continuar a ser bizarramente homofóbico, então você tem que tomar no cu, saca? Mas é trabalhador, é isso, aquilo, não, é um inimigo do povo. É um inimigo do povo, por quê? Porque esse cara vai voltar contra a gente, esse cara vai abandonar a luta. Aí na hora que tiver na trincheira, tiver precisando, tiver não sei o que, não, mas o fulano ali, eu vi ele beijando um rapaz, aí eu entreguei ele pra... Saca, velho? Então assim, eu não acho que é isso que ele tá falando. Eu acho que ele tá fazendo a leitura desse conservadorismo e tal, e o que eu acho que ele tá querendo dizer aqui? Que cada um poderia ser focado em mais alguma coisa. Uma coisa. E que eu, João, acho que a gente tem que fazer.
Tem que disputar. Tem que disputar. Tem que avançar, tá? Mas assim, tô pegando um pedaço, não vi a fala toda. Vamos ver. Todo mundo tem que defender do mesmo jeito, todo mundo tem que se comunicar com todo... Tipo assim, todo mundo tem que se comunicar com aquela bolhazinha ali. Por quê? Por que que o nosso pastor, Henrique Vieira, deputado federal, não é... Pô, mano, não é pastor de nada, o Rodrigão. Que isso? Não, cara, irmão, caralho. irmão, cara, então tá, cadê o vídeo dele da igreja fazendo pregação? Sobrou pro pastor, cara. É demais, né? Coitado do pastor. Não, mas ele não é pastor? Ele é pastor Henrique, vamos ver. Cadê? Grok, qual é a igreja do pastor Henrique Vieira? Pastor, seguidor do Jesus Negro de Nazaré e deputado federal do PSOL. Cadê aqui? Tem a igreja dele aqui? Frente Parlamentar. Chat. Grok, qual a igreja do... Cadê? Tem que ter... Vamos ver a igreja dele aqui. Partido, profissão, biografia, ministério. Você juntou o grupo de jovens da Igreja Batista do Caminho, que é uma igreja de caráter itinerante da cidade de Janeiro. Por lá, Henrique coordenou projetos de recolhimento e doações de pequenos agricultores do estado destinados a famílias vulneráveis no Morro da Previdência, além de participar de um projeto de vestibular comunitário que auxilia jovens na região a entrar na faculdade. Olha ele aí, ó! Aí o cara, que mais que precisa? Tornou-se seminarista de uma congregação. Olha lá, o cara também tá mexendo no negócio. Ô, Xará, você não consegue ser pastor no Brasil evangélico. Não é crítica aí, meu irmão. Nós já troquei várias ideias com você, tá ligado como é que nós é. Você fala A fita é o seguinte, cadê o vídeo do cara numa igreja lotada falando, meus irmãos, Jesus vai voltar? Porque pra mim um pastor é isso, irmão. Irmão! Não, mas sobrou de graça aqui também, né? Aí, velho, cara, conheço o Henrique. E quem vocês vão votar? No pastor Henrique ou no pastor Deixe o Seu Like? E que agora, eu sei lá, não acho que isso vai ser medido por gente que tá no lugar, você entende? Saca? Porque assim, aí eu acho que é uma fala reducionista, saca, velho? Essa fala eu acho reducionista. Vamos ouvir o resto do vídeo pra ver pra onde que vai. Não, é porque eu achei que o pastor tomou de graça, velho. Por quê, cara? Tipo, porra, se ser pastor tivesse necessariamente ligado com a questão de ter uma igreja lotada, então um pastor de verdade é o R.R. Soares e Jesus Cristo nunca pastoreou ninguém. Tinha 12 malucos atrás, saca? Então assim, né? Jesus está voltando, o capitalismo é o diabo. Isso seria um pastor de esquerda. Não, mas você quer eles pastoreiem Ele tá defendendo LGBT. Que pastor que defende LGBT, Xará? Vários, gente. Vários pastores, vários padres, vários religiosos. Gente, as coisas não são preto e branco no Brasil, gente. Vocês sabem por que eu não gosto? Que eu não gosto dessa ideia de que o povão do bar, sei lá, que é assim, você vai chegar lá e ele vai estar cuspindo no chão, quebrando copo, falando mal de viado, falando mal de mulher, falando mal de não sei o quê, que é tudo puta, é tudo viado, tem que dar tiro. Porque não é verdade isso aí, cara, porque não tem, sabe? Povo é muita gente, cara, 200 milhões de pessoas, né? É muita gente, é muita diversidade de ideia. Até aquele livro que eu não aguento mais falar desse livro também. Até eu tô começando a pegar raiva desse livro, chat. Mas até o livro lá mostra que o Brasil é um poço de contradição, cara. É um poço de contradição, cara. Não dá, sabe? Vários. E inclusive, gente, assim, muitos, mesmo. Cara, assim, porra, eu queria que o rapaz estivesse aqui. O Elton, o nome dele? Agora eu não lembro, acho que é o Elton. Pastor, fazendo filosofia e teologia. Periférico, fudido, cuidando de outros fudidos. Como são vários dos pastores. Cara super progressista, velho. Tava lá com a gente no congresso agora e tal, saca? Então, assim, essa aqui eu acho que tá errado, assim. E qual pastor que defende? Bicho, vários. E o errado é não defender, tá? Não sei. O Renê e vários outros. Que ama, né? Vários outros. Beleza, pastor. Vários outros. É um pastor Pastor sem ovelha, Xará. Não, tem várias pessoas, inclusive, que tentam minimamente manter a sua fé e continuar. Aí cara,
cara, é murro em ponta de faca. Essa aqui, eu acho, essa parte do pastor totalmente indefensável. A outra parte, eu não sei até que ponto que tava no rolê da hipótese do motoboy hipotético ou não, saca? Mas essa aqui do pastor não faz sentido nenhum. A de fora, adiante, a parte primeira é do motoboy hipotético. Já tava errado. Eu falei do que eu acho sobre disputa. Tá, agora essa do pastor foi muito estranho. Tem ovelha pra caralho. Ovelha gay, então. Para, irmão, não tô fazendo. Mas qual que é o problema se for, Ô, gente? Christian, mano, eu defendo, irmão. Tô na caminhada, entendeu? Eu sou a favor do movimento LGBT. Acho que eu tenho toda essa caminhada aí materialmente. Ela consegue. Só que, irmão, nós tá todo mundo jogando na mesma posição. Tá todo mundo querendo ser o Ronaldinho Gaúcho. Tá todo mundo querendo fazer o gol. Tá todo mundo querendo se candidatar. Tá todo mundo querendo ver um deputado. Mas é que tá todo mundo querendo se candidatar. Tá todo mundo querendo virar deputado. Tá todo mundo jogando na mesma posição. Não tá, cara. Não tá, todo mundo é muita gente. Tá todo mundo. Tá o Jones e o Humberto. Dois nomes. Nossa, todo mundo. Tá, e aí é uma questão material, saca? Não tá, sabe? Ele não tá candidato, eu não tô candidato, tem várias pessoas que não são. Nós temos muito público diferente, cada Nem o Boulos vai ser candidato esse ano. Nem o Boulos vai ser candidato. Escreve o que eu tô falando. um tá falando uma coisa, cada um tá falando um negócio. Eu sei lá, eu achei generalizante demais aqui, saca? Todo mundo querendo virar presidente. E o gol, xará? E o gol, e a zaga, e o camisa 3, e o camisa 4, e o camisa 2, e o camisa 8, e o camisa... Mas tem todas as organizações, a gente tem muita organização, luta popular avançando, luta campesina avançando, as pessoas organizadas em base, sabe? Eu acho também, cara, que o Galo às vezes é muito de um speaker, cara, saca? Eu às vezes acho que ele fica querendo que as coisas aconteçam mais rápido do que materialmente é possível, dado ao tamanho que era o movimento e tal, saca, velho? Eu acho que é de um speaking, saca? Falar assim, mas não tá fazendo isso, não tá fazendo aquilo. Pô, cara, tá, velho, entende? Nessa eu discordo. Ele falou, entendeu? Esse Rubão é um cuzão. Ele falou assim, não sei se é nesse corte, ele falou 8 de janeiro, né? Olhei pros Bolsonaro lá, pô, quem tinha que estar lá era a esquerda, vocês já tá preso, é isso que ia acontecer pra vocês, pô. E vocês já tá tudo na papuda e na papudinha, sei lá, e na outra lá que é das mulheres. É isso que ia ter acontecido, o que vocês acharam que ia acontecer? Nós vamos juntar. Imagina o Jones, o Luigi, ia ser pior ainda, né? O João Carvalho, o Galo de Luta. Galera, vamos pra Brasília, vamos torar o cacete lá. Meu amigo, vocês podem ter certeza que não ia ter aquela gentileza da Polícia Militar, não ia ter a gentileza do Exército, tá? Beleza? Além de vocês estar tudo preso, o Xandão canetando todos vocês, né? Dá-lhe canetada do Xandão. Vocês iam tomar umas balas, tá? Seu filho ia crescer sem pai. E eu não, né? Vai lá pra ver como, vai lá. Não sei, o cara tá tentando falar com o senso comum, xará, deixa o cara... O problema do Rubão, pra mim, tem vários outros antes desse. Não sei qual que é a posição moral do Rubão, não acompanho. Assim, o problema de disputar com ele é outro. É o nacionalismo conservador. Nacionalismo conservador mata gente igual nós, saca? É uma questão, de tempo, um pulo. Aí, porra... outro problema, saca? E assim, velho, não é questão de tentando falar com o senso comum. É pensar, cara, que senso comum não é uma construção vinda do nada, não. É uma formação histórica. Meu amigo, se nós fosse guiar pelo senso comum, não é tão lascado. O senso comum hoje é novela de fruta de IA, endividamento, comprando bugiganga na Shopee. Que mais? Torcer pro Flamengo, xingar o Neymar, assistir Cazé TV, Abacatudo, Tigrinho e Rancho Maia. Esse é o senso comum, pode ser que fosse guiar pra ele lá, Virgínia, né? E Virgínia, Super Coffee. Não, largue mão do senso comum. Saca? Senso comum é feito pra ser mudado. Senso comum, se fosse pensar em senso comum, nada tinha melhorado nunca. Você entende? Qual é o meu problema com esse tipo de coisa? Não vamos falar contra o senso comum. Mete essa fala no século XIX, nós vamos defender a escravidão. E aí? Não era o senso comum? Então assim, porra. O trabalho dele, mano, vai fazer o seu. Vai fazer o seu. O cara tá defendendo a Palestina, você tá preocupado com o quê? Vai fazer o seu, xará. Então todo mundo tem que jogar no mesmo, todo mundo tem que ser... Mas é que tá, cara. Nem todo mundo é igual e cada um fala diferente. É isso. Mas daí
Pastor Henrique vai, se xinga. O Jones vai, ele xinga. O Jones xinga. Sobrou pra mim, sobrou pro Galãs Tu Feio. saca? Sei lá, tem hora que eu acho que é quase crítica pela crítica. Até Carrilton agora. Todo mundo tem que ser o Jones Manuel. Todo mundo tem que ser o Pastor Henrique Vieira. Todo mundo tem que ser o Galo. Mas olha só, olha o tanto que eles são diferentes, velho. E o tanto que eles falam pra públicos diferentes em locais diferentes, saca? E até quando ele elenca, saca? Até quando ele elenca. Todo mundo tem que ser o Jones, a Rita, o Pastor e o Galo. Cara, assim, venhamos e convenhamos. Nós estamos com quatro pessoas aqui. Pensa no público do Pastor Henrique, o público da Rita, da Érica, do Galo, do Jones. Porra, tem um pedaço aqui que vai ser em comum? Tem, porra, lógico, é um pedaço desse público que vai ser em comum. Mas, porra, meu irmão, a maioria não é não, velho, saca? E assim, e como ele tá exatamente falando dessas pessoas, velho, saca? Sei lá. Eu acho que o próprio argumento dele vai contra o argumento dele. Todo mundo tem que catar a camisa 10 da esquerda e falar assim, olha como é que eu sou de esquerda pra caramba. Camisa 10 aqui da esquerda. Ô, mano, não é só de camisa 10 que um time ganha um jogo, xará. A última Copa que nós ganhamos foi em 2002, olha aquela seleção. Cada um fazia um trabalho perfeito. Um bem com a camisa 3, um bem com a camisa 2, um bom bem com a camisa 6. Não foi só de camisa 10. Cara, essa fala aqui, eu entendo o que ele tá querendo dizer, saca? Eu entendo que, pelo menos eu tenho uma ideia, né? Eu tenho uma ideia do que ele esteja querendo dizer. Quem pode falar o que ele tava querendo dizer não é ele, né? Não sou eu. Mas assim, eu entendo que ele tá querendo dizer que, tipo assim, porra, nem todo mundo vai ser o bambambam, o protagonista, cada um vai fazer alguma coisa, é importante Esqueceram de citar o Magal. É o comediante de esquerda. Cadê o Magal? ter esse negócio e tal. Beleza. Agora, tem um nexo comum aqui, saca? Tem um mínimo. Vamos falar de nível técnico. Ô, chat, é sério, pô. Traz o Jones Manuel pra pedir voto aqui em Salto Taré. Desse nexo comum, cara, e não dá pra abrir mão, inclusive num time. Sabe por quê, cara? Porque se um não estiver disposto a jogar pelo outro, o time não joga. Já que nós vamos fazer metáfora de futebol, vamos fazer metáfora de futebol. Por que que os times que foram campeões? Já que a analogia is our passion, tá? Porque um tava disposto a cobrir pelo outro. Que além de fazer o seu certinho, tinha um jogo de time, um jogo conjunto, saca? Então assim, eu acho que esse mínimo comum aqui, que é ser um time, e ser um time é defender o time, saca? Você quer ver se um time tá bem mesmo? Pega uma porrada em futebol. O time que entra todo mundo correndo, briga junto, um defende o outro, o goleiro toma uma voadora, vem o atacante dar um supapo, um apanha junto com o outro, corre junto do outro. Esse é um time de verdade, tá? Se tem uma briga, cada um vai pra um canto e fala, não, isso lá, o fulano que se fode aí, essa pica da zaga não é minha. Aí o time vai afundar, entende? Esse é meu ponto. Pra ser um time, tem que estar todo mundo por todo mundo. Eu não posso virar e falar, não, essa pica aí é do lateral direito e pau no cu dele, ele que se foda aí. Então, sei lá. Agora, velho, tô pegando um ponto cortado, não sei o fundo, não sei o que vai... Você entende? Pode ter mais coisa depois, pra onde que Ele não pegou do isso veio, de onde que isso foi. Eu tô colocando aqui, né, alguns pontos que eu acho. Quando o Brasil começou só a acreditar no camisa 10, que era o Neymar, nós não ganhamos mais porra nenhuma. No final, criticou o Neymar, tá certo. Tá? A parte da